Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A proposta da live de hoje é falar sobre autocrítica e autojulgamento. Essa semana eu abri uma caixinha de pergunta nos stories, perguntando qual é o maior desafio, a maior dificuldade que vocês vêm tendo na relação consigo mesmas. E o que eu recebi ali de uma das mulheres é que ela se cobra muito, então eu quis trazer esse tema na live de hoje, porque é algo muito comum, muito frequente. E foi algo que eu olhei na minha relação comigo mesmo naquela época do Covid. Nada a ver com o Covid, mas assim, foi naquele período, né, que casou assim de coincidir, e que os poucos ajustes que eu fiz já trouxeram muitas mudanças na minha relação comigo mesma. Então, sim, eu era uma pessoa muito dura comigo mesma, muito exigente, me cobrava muito, e modificar esse diálogo interno, essa conversa nos momentos da dificuldade é transformadora, é libertadora. Eu falo assim que é como um lugar macio para você se receber quando você mais precisa de si mesmo. E no meu período, né, eu falo assim que a grande dor que eu tive na minha vida foi me sentir perdida até os 29 anos, e isso me trazia muito angústia, isso mexia com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, enfim, com a forma como eu tomava decisões. E para mim, eu digo que a parte mais difícil de me sentir perdida ao longo dessa jornada foi a forma como eu me tratei, simplesmente por estar perdida. Então ali eu trazia essa dureza, dessa autocobrança, dessa pressão, desse autojulgamento, dessa autocrítica, simplesmente porque eu estava me sentindo perdida. Então, na conversa de hoje, o entendimento que eu quero trazer aqui para vocês é pensando que o momento em que você está sendo dura consigo mesmo, o momento que você está se cobrando, que você está se criticando, se julgando, entenda que é exatamente ali que você está diante de uma decisão. Fala assim que você tem dois caminhos. Um caminho é o caminho de se julgar, de se criticar, de se abandonar, e pelo outro lado, a outra possibilidade é a hora que você se posiciona do seu lado e diz: por mais que essa situação esteja difícil, eu tenho a mim. Eu estou aqui comigo, eu estou segurando as minhas mãos, certo? Então, é sobre isso que eu quero falar. Inclusive, eu trouxe ontem na aula do Alinhamento do Caminho, que é um curso que eu tenho, sobre como você lidar consigo mesmo nesses momentos em que você sente medo, que você sente insegura, que você sente dor. Então eu vou trazer alguns pontos ali da aula de ontem também aqui para vocês, certo? Então, quando que você se cobra? Qual é o momento que você se cobra, que você entra nessa autocrítica, nesse autojulgamento? Pensa aí na tua vida agora. Quais são os momentos em que você traz essa dureza, que você é rígida, que você é firme, mas não dentro de uma firmeza que vai te trazer uma sustentação, dentro de uma firmeza que está exigindo de você além do que você tem condições. Até porque se você tivesse condição de ser diferente, de fazer algo diferente, você já estaria sendo e fazendo isso, certo? Então, em que momentos que você traz essa autocobrança, que você se cobra, que você se critica? Pensa na tua vida. E observa se não é exatamente no momento em que você não se sente boa o suficiente. Então, naquele momento que você entende que você poderia ter sido melhor, que você poderia ter agido de outra forma, que você poderia ter melhorado em algum aspecto, você traz essa autocobrança. Em outros momentos, é quando você acha que o que você fez não foi o suficiente, que o que aconteceu foi tua culpa, ou o que deixou de acontecer foi tua culpa. Então, quando você entra nessa cobrança de trazer, assumindo total responsabilidade de eventos que aconteceram ou deixaram de acontecer, esquecendo que existem outros fatores, existem pessoas envolvidas, e que se realmente fosse possível ter feito de outra forma, por qual razão isso não teria acontecido, você não teria feito? Em outros momentos, é quando os resultados na sua vida, quando você olha para as áreas da sua vida e os resultados não estão como você gostaria. Então ali você ativa de novo aquele mecanismo de se cobrar, de se julgar e de se criticar. Porque o que você está vendo fora, o que está manifestando, o que está acontecendo na sua vida, não está da forma como você desejava, né? Ou você desejaria. Ou quando você acredita que você deveria estar fazendo mais,
ou quando você acredita que você deveria estar fazendo melhor. Então, essas são algumas de várias situações em que a cobrança e o auto-julgamento, eles vêm à tona. Ou quando alguma coisa deu errado e você tem a falsa sensação, aquela do e se, que as coisas poderiam ter sido diferentes, que você poderia ter tido outra atitude, tomado outra decisão, agido de outra forma. Novamente, você traz ali para aquela autocobrança, para o auto-julgamento. Ou, quando você acha que você falhou. Então, observa o que tudo isso tem em comum. É o momento em que você está mais precisando de acolhimento, que é o momento em que você identifica ou reconhece que algo falhou em você, que algo você errou, que algo você falhou, que algo está mostrando ali uma fraqueza, uma vulnerabilidade ou uma fragilidade sua. Então, é o momento em que você está entrando em um lugar que abre um campo de memórias, de experiências e de um discurso que remete à dor, à inadequação e muitas vezes uma solidão e um abandono, que eu vou falar sobre isso. E aí o que você faz? Quando você observa essa fragilidade, quando você observa esses pontos que você entende que precisariam ser diferentes dentro de uma autocobrança, o que você faz? Você potencializa a tua crítica, você potencializa o teu julgamento como uma forma de se proteger. E como que é uma proteção se eu estou me criticando, se eu estou me julgando? Eu me critico antes que outra pessoa faça isso por mim. Então você antecipa um discurso como uma forma de eu já estou reconhecendo, eu estou me criticando, então ninguém precisa fazer isso por mim, porque eu já estou reconhecendo qual é esse erro. Então, por mais que seja muito difícil, muito doloroso, muito desafiador essa cobrança, esse auto-julgamento, essa autocrítica, ela entra como um mecanismo de proteção e defesa para que você não seja julgado pelos outros e para que você não se sinta rejeitado. Então é como se você mesmo reconhecesse o que você entendeu ali que tá errado, tá dentro de um julgamento que você faz, um julgamento mesmo, de apontar os dedos, e a partir disso você já mesmo começa a se criticar como uma forma de achar que isso vai trazer alguma correção. Então, ao mesmo tempo em que você se critica, então você se divide em dois papéis. Ao mesmo tempo que você está se criticando, você está sendo criticado. Então você se divide em duas partes suas, e a parte que identifica ou reconhece que algo poderia ser diferente, que algo poderia ser melhor, ou que poderia ter sido evitado, você mesmo já aponta o seu erro. Por isso que você entra nesse processo de cobrança, como uma forma de ninguém precisa apontar, ninguém precisa me dizer o que aconteceu aqui. Eu já estou reconhecendo. Então, isso tudo é automático através de um mecanismo que eu vou falar aqui com vocês, tá? De onde vem isso aqui. Mas só para vocês entenderem por que acontece isso. Porque é uma falsa sensação de que você está fazendo algo a respeito. Eu já reconheci o erro e como se isso fosse evitar você errar novamente. Ou você entrar nesse contexto, enfim, tem várias situações ali onde existe autocobrança, e de você evitar então que outra pessoa te diga, te aponta, e com isso evita de você se sentir rejeitado por conta desse sentimento de inadequação, esse sentimento de vergonha, de vulnerabilidade. Então é um processo de proteção, de defesa, por mais que seja dentro de uma dureza, por mais que seja apontando e potencializando aquilo que já traz uma dor, aquilo que já traz um sofrimento em você. Oi, pessoal! Gente, vocês podem ir perguntando ou falando aí, caso eu esteja falando bem rápido, que eu sei que eu falo rápido. Então, o que acontece? Quando você entra, então, nesse processo, então, essas situações onde existe essa autocobrança, onde você é dura, onde você se critica, e o que acontece quando você se cobra? Pensa ali, quando você traz esse discurso, como é que você se sente? Quando você se cobra, você acaba se tornando dura, você se torna rígida, você se torna muito exigente consigo mesma, e foi o que eu falei aqui pra vocês, né? Pra mim, essa foi a parte mais difícil de lidar com o meu processo quando eu estava me sentindo sozinha, porque já estava sendo desafiador, sozinha não, desculpa, perdida, porque eu já estava me sentindo sozinha, já estava sendo desafiador lidar com a minha angústia, com os meus anseios, com os meus medos, e por cima disso tudo ainda tinha
aquele sentimento de eu estar sendo dura e da autocobrança. Então, eu estava potencializando um estado de sofrimento que eu já estava sentindo. Então, observa o que acontece com você quando você traz esse discurso de dureza, de crítica e de julgamento para algo que está acontecendo, para algo que você está experienciando, que você está sentindo. Então, nesses momentos da autocobrança, é quando você pega todos os seus defeitos, quando você foca nos seus fracassos, no que não está bem ou no que não está certo, e você traz tudo isso em evidência. E como eu falei, é um mecanismo de segurança para garantir a sua aceitação, onde você já reconhece isso para evitar ser julgado pelos outros. É também nesse momento, quando acaba que você entra nessa cobrança, que você destaca para si mesmo, ou seja, que você traz aqui e coloca na mesa as suas fraquezas, suas limitações, os seus medos, inseguranças e fragilidades. Então observa como acaba tendo um extremismo nesses momentos em que a gente está se cobrando de invalidar, de ignorar e desvalorizar os esforços, as intenções, as conquistas, as vitórias, tudo aquilo que você já foi mudando, aquilo que você foi melhorando, ou aquilo que você foi reconhecendo e aceitando sobre você. No momento da cobrança, é como se nada disso tivesse valor. E o foco, o holofote, ele vai só para aquilo que já traz esse espaço de vulnerabilidade, que eu falo de constrangimento, de inadequação, que seriam essas coisas que muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar sobre nós mesmas e que nós não queremos que os outros percebam. As nossas limitações, os nossos medos, as nossas fraquezas e inseguranças. Então, no momento da autocobrança, o olhar vai só para isso, só para essas, não falo nem fragilidades, mas eu digo esses aspectos que já trazem uma carga de sofrimento na nossa experiência de quem nós estamos sendo. E também existe esse movimento de se pressionar. E eu gosto muito de pensar que por mais que nós temos capacidades e potencial para nos modificarmos, para nos transformarmos e agirmos de outra forma, eu gosto muito de pensar que eu estou sendo aquilo que eu tenho condições de ser hoje. Não quer dizer que eu vou ser para sempre assim, mas que eu estou numa jornada e numa caminhada. E que se eu não agir de outra forma, era porque era daquela maneira que eu tinha condições de ser. E é a mesma coisa quando você olha para trás em escolhas, em atitudes, decisões que você tomou lá atrás. Hoje, você teria condições, provavelmente, de agir diferente. Porque as experiências vieram te preparando, te trazendo maturidade emocional, amadurecimento mesmo, compreensão de coisas que até então a tua mente de repente era muito limitada, de crenças que você tinha, mas que conforme você foi trilhando o teu caminho, você foi abrindo a tua mente, você foi enxergando outras possibilidades e aprendendo com as experiências outra maneira de ser. Escolhendo mais agir do que reagir, como você responde às situações. Então, o que te faz acreditar que o que você está experienciando hoje, você teria condições de agir de outra forma? E se você já tivesse condições, por que você já não estaria agindo assim? Então, observa como a cobrança, o autojulgamento, ele nos coloca num lugar de uma exigência, de uma idealização, de uma perfeição, que eu vou explicar lá na frente, aqui na aula, de onde vem essa perfeição. Por que nós nos cobramos na tentativa de alcançarmos a perfeição? Se você pensa hoje, quais são as vozes na sua cabeça? Quando você está no momento de se criticar, de se julgar, de se cobrar, o que seus pensamentos dizem? Quando você passar por isso, observa. A tua mente, ela tem um repertório ali que você já escutou muitas vezes. E muito desse repertório, ele vem do discurso dos nossos pais. Eu não gosto de trazer esse aspecto pais, porque é um escorregador para a pessoa entrar no vitimismo. Então aqui eu já quero quebrar logo de cara. Eu tô falando da onde vem a construção, tá? Porque as pessoas que têm pais críticos, elas são mais autocríticas. Então, para você entender como isso vai se desenvolvendo, mas de forma alguma aqui, tá? Para quem me segue, para quem me acompanha e para quem é minha aluna, eu oriento que você caia nesse lugar de se colocar como inocente e de alimentar esse vitimismo em você. Então, entende que tudo que eu tô trazendo é um desdobramento para que você compreenda, para que você saiba mais sobre como isso
se dá, como isso acontece, mas pra que eu tô falando isso? Pra que você possa fazer diferente. Então agora eu tô falando com adultos aqui, a partir do que aconteceu na tua história, como foi, você trabalha internamente a cura, o acolhimento e a alteração da qualidade desse discurso interno, ok? Então eu tenho muito receio de trazer esse assunto pais, porque pode ser uma cobertinha muito gostosa de você se jogar ali no chão e ficar nesse lugar. E a vítima, ela quer permanecer inocente. Então, gente, olha pra isso, foi como foi, tá? Agora todo mundo é adulto aqui e vai correr atrás. Vai correr atrás de transformar isso que ficou aí dentro, tá? Mas então, sim, as pessoas mais autocríticas, todo mundo tem um nível de autocobrança, de autojulgamento, tá, pessoal? Porque isso isso protege a nossa necessidade de aceitação. Então, como eu falei, esse mecanismo, eu me critico, eu reconheço aqui as minhas... Eu vou falar erros, mas não entende como erros, tá, gente? Só para simplificar, que seria as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, onde eu de fato falhei. E o que acontece? Eu mesma identifico, me cobro, me julgo e me aponto como uma forma de eu já tô reconhecendo isso, então ninguém precisa fazer, eu lido com as minhas questões. Então, assim, é uma forma de eu me criticar como me preservando, acreditando que se eu me criticar, se eu for dura e reconhecer os erros em mim, primeiro, que você não precisa apontar, porque eu já reconheci. Então, isso me protege de ser rejeitada, isso me traz no aspecto de buscar uma aceitação e me dá a falsa sensação de que se eu me criticar e eu reconhecer e apontar os meus erros, eu não vou errar novamente, tá? Então, existe sim. E da onde vem isso? Porque eu estava falando dos seus discursos. Então, observa aí, quando você está num lugar onde você acha que você deveria agir melhor, que você não é boa o suficiente, que você se responsabiliza por algo que aconteceu ou deixou de acontecer, quando você acredita que você deveria estar fazendo mais ou melhor, tem um discurso na tua mente. E muito, como eu falei, do repertório desse discurso são coisas que você escutou dos seus pais. Então, existe sim um comportamento dos pais desse movimento que é de punir e castigar aquilo que é indesejável e de reforçar e, vamos falar assim, como que eu posso trazer? É de reforçar, como que eu... pra não... vamos falar assim, de punir, né, os comportamentos que são indesejáveis e de recompensar mesmo. Vamos falar recompensar os comportamentos que são desejáveis. E o que acontece? Quando você entra nesse mecanismo onde eu sou punida quando eu erro, eu sou punida quando algo que eu faço não está de acordo, não é visto com bons olhos pelos meus pais, o que a criança interpreta ali? O que você como criança interpreta disso? Que gera um medo, eu tenho insegurança de errar, eu tenho insegurança, eu me sinto não digna de amor, eu não me sinto valorizada, eu não me sinto boa o suficiente para ser amada pelos meus pais quando eu erro, quando eu falho, quando o meu comportamento não é como o que eles esperavam. Então vai sendo criado esse mecanismo, porque se eu ajo de uma forma que não era como meus pais gostariam, como era o desejado, eu sou criticada por isso. Então a criança, dentro do nível de compreensão, de entendimento e da estrutura emocional, da maturidade que ela tem, essa é a leitura que ela faz. É perigoso. Eu sinto medo, eu sinto desconfiança. E aí eu vou condicionando o meu comportamento a buscar a perfeição. Por quê? Porque quando eu acerto, eu sou recompensada por isso. Eu sou recompensada quando eu faço algo que é o que meus pais desejam. Então, entende que esse auto-julgamento, essa autocrítica, essa autocobrança, ele vem protegendo, como eu falei, protegendo e defendendo esse mecanismo de se sentir aceito. É isso que a gente está buscando quando a gente é dura consigo mesma. A gente está dizendo, eu preciso melhorar porque senão eu vou ser rejeitada. Eu preciso me comportar de outra forma porque senão eu não vou ser amada. Esse é o mecanismo que nós aprendemos, certo? Então, se eu for perfeita, as pessoas vão me amar. Então, se eu for perfeita, eu vou ser aceita. Todo mundo vai me querer bem. E o que acontece quando você entra nesse mecanismo de querer ser perfeita? Qual que é a primeira coisa que vai para baixo do tapete? Aquilo que você considera feio.
aquilo que você considera inadequado, aquilo que você acha que é errado ou que não é bom o suficiente em você. Então, é onde você persegue a perfeição, o que é desejável do ponto de vista dos outros. Então, você vai agindo e olhando, direcionando se isso está sendo aprovado ou reprovado, se o teu comportamento, as suas escolhas, as suas atitudes, como isso está sendo recebido pelas outras pessoas. E quando você identifica que algo ali ameaça essa aceitação, ameaça isso de ser amado, aí você entra com a dureza. Então você entra com o chicote. Com o chicote em quem? Na tua parte que está lá jogada no chão. Na tua parte que já está fragilizado. Na tua parte que já está num sofrimento. Por estar lidando com as suas sombras, com as suas fragilidades, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com as suas inseguranças. Eu falo que eu gosto muito de uma frase, de uma música da Alanis Morissette, que fala assim: essas pequenas rejeições, quão rápido elas desaparecem no momento em que eu decido não me abandonar mais. E eu morava lá na Holanda, quando eu tava no ônibus, assim, eu lembro que eu ouvi essa música, prestando atenção, já tinha ouvido várias vezes, e eu falei, nossa, caramba, é isso, né? Não de rejeições, mas em todos os aspectos. O quanto, quando a gente está sendo dura, criticando e se cobrando, a gente está virando as costas para nós mesmas no momento em que nós mais precisamos da gente. E é sobre isso que eu quero trazer aqui. Então, o que acontece? Quando você entra nessa cobrança, é quando você está, então, apontando potencializando os seus erros, os seus fracassos, o que não está bem, o que não está certo. É quando você olha para esse aspecto sombra, para essa limitação, para esse sofrimento que existe em você, isso que você não quer deixar vir à tona, isso que você tem dificuldade de aceitar e integrar, e você começa a apontar o dedo. É o momento que você pega o chicote e você abre ali, sabe? Abre o caderninho de anotação e começa, né, nesse processo de dureza, se pressionando, ignorando e desprezando, como eu falei, os seus esforços, as suas tentativas, as suas intenções. E com isso, o que acontece? Como que você se sente? Vem a tristeza, você se sente desvalorizada, você se sente incapaz, você se sente impotente, você se sente frustrada. Então, algo que eu até comentei ontem na aula do alinhamento do caminho, que para mim, algo que funcionou muito foi pegar como base os valores que eu tenho, no sentido de, para mim, a sinceridade e a honestidade são valores muito fortes, e a justiça também. E começar a observar como aqui existe a relação comigo mesma e aqui a relação com os outros, como eu me trato, o que eu me ofereço e o que eu ofereço para os outros. Então, se esses são valores importantes para mim, e eu aplico, procuro alinhar e ajustar o meu comportamento, as minhas escolhas e tudo mais nas minhas atitudes, baseadas nesses valores na relação com os outros, quando eu não trago isso para mim, eu estou confrontando, eu estou ignorando aquilo que eu escolhi, que eu determinei como valores importantes. Então, se eu estou sendo muito compreensiva, se eu consigo exercitar a autocompaixão, a tolerância, a flexibilidade, a maleabilidade com as outras pessoas, se eu pelo menos me movo nessa direção, e não quer dizer que eu consiga, mas que eu me movo nessa intenção de exercitar isso, e eu não trago esse mesmo exercício para mim, eu já estou passando por cima de um valor importante para mim, que é a noção de justiça. Se eu estou oferecendo algo para os outros e para mim eu me dou o pior, então é uma das bases de algo que você pode começar a trazer nesse olhar na relação consigo mesma. De exercitar, como eu falei, existe sim a qualidade do discurso interno, dos seus pensamentos, mas isso também pode ser trabalhado. Você pode começar a falar consigo de outra maneira. Isso é um exercício. Então imagina que até agora você veio falando consigo mesma de uma forma. E você vai começar a trazer um outro olhar, trazer um outro tom, escolher outras palavras para melhorar a qualidade dessa relação. Mas isso tem que ser uma decisão, isso tem que ser um exercício constante, certo? Então, assim como você aprendeu, você pode colocar uma outra informação ali. Você pode colocar uma outra programação, uma outra qualidade nessa relação, na qualidade do seu amor na sua relação. Né? E eu gosto muito de pensar na qualidade do amor que eu tenho para mim, que eu ofereço para os outros, em vários aspectos que eu faço terapia.
Em vários aspectos, assim, no final da sessão, às vezes o terapeuta ele pergunta pra mim, e o que você precisa trabalhar agora, né, pra isso que você quer? E eu percebo assim, em vários momentos, é me debruçar ainda mais, melhorando cada vez mais a qualidade do meu amor. E isso já traz transformações em vários aspectos. O amor aqui dentro, o amor para os outros e de que forma isso vai sendo transformado. Então, sem o teu apoio, sem a tua compreensão, sem o teu acolhimento quando você mais precisa, o que acontece? Você acaba se responsabilizando por tudo. E é legal ser autorresponsável nas coisas que dependem de você, nas coisas que são, de fato, dizem respeito a você. A questão é quando você se responsabiliza por uma situação que tem outras pessoas envolvidas. E é isso que acontece quando você é dura, quando você se cobra, quando você não se dá esse amparo necessário. E sem o seu amparo, sem o seu apoio, sem o seu acolhimento, a sua compreensão, você entra nesse estado de dureza, onde tudo que dá errado é tua culpa. Sabe? De um extremo, de generalizar a situação. Acaba que se você não consegue desenvolver e ter esse discurso interno de uma forma mais amorosa, mais compreensiva, mais acolhedora, eu falo de construir esse lugar macio dentro de você, quando você mais precisa. E quando eu falo mais precisa, a cena que eu imagino é uma pessoa jogada no chão chorando. Sabe naqueles momentos em que a vida dá uma surra, que a gente cai mesmo, que vem a dor, que a gente, sabe, que a gente sangra, que abre mesmo como se fossem rachaduras na gente? Tem esses momentos, a vida tem dor, a vida tem altos e baixos. Então, nesses momentos, trazer essa dureza é potencializar algo que você está vivendo. Então, imagina que se você não consegue exercitar uma outra qualidade no discurso interno, e está sempre se cobrando, se julgando e se criticando, quais são as possibilidades de você encarar algo novo na sua vida? De você se submeter ao desconhecido, de você se autorizar a tentar algo que você não sabe se você vai dar conta. Quando você entra numa situação que as coisas começam a fugir do controle, como que você vai lidar com a possibilidade de errar e fracassar? O que acontece? Você começa a entrar num estado de paralisação, de estagnação, e quando a vida, quando as situações, as experiências vão se encaminhando para algo que você precisa lidar com algo que pode fugir do seu controle, e isso significa muitas coisas, porque você não controla a vida, você não controla os outros. Então eu falo, quando você está trilhando o desconhecido, como que você vai se sentir segura, apoiada, autoconfiante? Como que você vai entrar nessa experiência, nesse ciclo, nessa etapa, se existe a possibilidade das coisas darem errado? Se existe a possibilidade das coisas fugirem do seu controle, de você não saber, de você fracassar? Como que você vai se autorizar a ir para o novo, a experimentar novas possibilidades, a fazer mudanças? Porque se você errar, o chicote está ali. Como que você vai se receber diante do seu erro? Quem vai ser você? Você para si mesma, quando você errar, quando você fracassar. Então, é tudo sobre isso, de desenvolver essa qualidade, essa permissão, autorização de eu posso ser colo para mim. Eu posso começar a acolher, aceitar e integrar a minha vulnerabilidade, esses aspectos sobre mim que eu tenho vergonha, eu gostaria que não fosse assim. Eu tenho vergonha disso, eu não gostaria de ser assim. Mas isso aqui faz parte de quem eu estou sendo, do que eu estou sentindo, das experiências que eu estou vivendo. E quanto mais eu me abro para esse reconhecimento, para essa aceitação, essa validação, essa permissão de ser imperfeita, de ter fragilidades, de ter medos, de ter inseguranças que todo mundo tem. Não sou só eu. Eu não sou o bigato estragado do planeta. A questão é que todo mundo tem. E entendendo isso, eu digo assim, tem uma frase que ela me trouxe muito conforto nesse processo de desenvolver isso, esse discurso interno, que é eu assim como você e você assim como eu. Eu sinto medos assim como você sente. A questão é que os meus medos, eles estão ligados com aspectos específicos e têm intensidades diferentes, mas o medo, o sentimento é o mesmo. Então pode ser que eu sinta medo de escuro e você sinta medo de roda gigante, né? Dando aqui um exemplo, mas existem vários medos que nós sentimos o tempo inteiro. Então o sentimento é o mesmo, que muda são as situações e a intensidade
desse sentimento. Então, quando eu olho para isso e penso que eu sinto medo assim como você e você sente medo assim como eu, isso nos conecta. Então, isso me tira de um lugar onde eu exijo de mim uma perfeição, onde eu me cobro algo que eu não tenho condições de ser, algo que eu ainda não tenho condições de sentir. E não quer dizer que eu vá permanecer nesse estado, isso aqui não é permanência, quer dizer que eu ainda não tenho condições e o que eu sinto ainda é real para mim. Agora, isso vai ser permanente? Vai depender daí da tua postura interna, do teu desenvolvimento, do quanto você olha para suas questões, do quanto você se trabalha. Mas sim, nós temos essas limitações, essas fragilidades, essas inseguranças e esses medos. Então, como você vai trabalhar isso internamente para se autorizar a errar? Por quê? Porque eu sei que se eu errar, eu estarei ali me apoiando, eu estarei ali validando a minha intenção, o meu esforço, a minha tentativa, reconhecendo as minhas experiências e aceitando, como eu falei, aceitando o que vai acontecendo ao longo de cada experiência. Se eu consigo trabalhar esse lugar de aceitação e trazer um discurso mais amoroso comigo mesma, eu posso me abrir para viver coisas diferentes, sem exigir de mim dar conta, sem exigir de mim a garantia, a certeza de como as coisas serão. Porque é muito pesado quando você tenta controlar as situações, porque não tem como você controlar as coisas que não dependem de você. Quantas vezes você vai errar? Quantas vezes você vai fracassar? A questão é quem você vai ser para você quando você estiver nesse espaço. Como que vai estar a qualidade do teu discurso interno? E isso é uma construção. Assim como foi construída essa cobrança, esse auto-julgamento, essa autocrítica, trazer uma nova forma, um novo tom de falar consigo mesmo também é um exercício, também é um treino, também é uma prática, certo? Então, quando você não consegue criar essa estrutura de apoio, de compreensão e acolhimento na tua relação consigo mesma, além desse medo de você se submeter a coisas novas, ao novo, algo que exija de você, que de repente, algo que você não se sinta preparada, mas que a experiência vai te trazer esses conhecimentos. Além disso, existe também essa experiência de você não se sentir amada, de você se sentir desmotivada. Por quê? Porque não existe apoio aqui, não existe segurança, não existe acolhimento. Então, sabe aquelas pessoas que elas têm vários sonhos, várias ideias e elas ficam esperando constantemente que os outros apoiem para que elas possam fazer? É isso que acontece com você na sua relação consigo mesma, quando só existe esse espaço de crítica, de julgamento e de cobrança. Você fica refém, você fica esperando o momento ideal, o momento certo, a situação segura para você dar o teu passo, para você tomar a sua decisão, para você se submeter a algo novo que está alinhado com o que você quer. Você fica esperando estar tudo favorável externamente. Por quê? Porque se eu tentar, se eu experimentar, se eu arriscar e não der certo, eu vou cair no chão e eu vou ser a primeira pessoa a me chutar. Eu vou ser a primeira pessoa a virar as costas para mim, quando o que eu mais preciso é da minha compreensão. Então, é esse o mecanismo que acontece nesse processo de autojulgamento, da cobrança. Você está exigindo de si mesma algo que ali no momento você não pode se oferecer. E se você trouxer o acolhimento, o apoio, pensa isso quando vem de fora, quando você está passando por um momento difícil e alguém te apoia, alguém te ouve, alguém te escuta, alguém te vê, sem julgamentos. Como é suavizado o sofrimento do que você está sentindo, certo? Então é necessário trabalhar isso. Também essa questão de evitar mudanças, né? Quando você não tem essa qualidade desse discurso mais amoroso, mais acolhedor. Então, esse processo de uma autocrítica, de um autojulgamento, dessa cobrança, ele é um mecanismo de autoabuso. É isso que você precisa entender. É um autoabuso e, como eu falei, é uma parte sua, né, que tá ali protegendo, que tá trazendo essa segurança que eu expliquei para vocês já de se criticar
para garantir essa aceitação, ou seja, para que você não seja julgado pelos outros, tá? Pelo medo de ser rejeitado, você se critica para você se sentir melhor. Ou seja, eu já tô fazendo a minha parte, eu já tô reconhecendo, entende? Então, se eu tô reconhecendo, é como assim, eu vou me criticar, eu vou reconhecer as minhas falhas antes que você faça isso. Então, olha só, eu errei, mas eu já tô me trabalhando nisso. É isso, a proteção que a autocobrança, que a autocrítica, o autojulgamento vem fazendo. Então, é como se dissesse assim, eu não quero ouvir suas broncas, eu não quero ouvir os seus julgamentos, eu não quero ouvir aquilo que você tem para dizer sobre mim que eu não tô sabendo lidar. Eu já sei. Então, a autocobrança, ela entra ali. É esse o mecanismo de proteção, de segurança que o autojulgamento vem fazendo. Então, é como assim, eu vou apontar os aspectos ruins sobre mim e às vezes isso vem como uma brincadeira, às vezes isso vem como uma fala normal de nossa, eu sou muito desastrada, nossa, toda hora eu me perco, nossa, toda hora eu faço isso errado, entende? De assim, eu já trago uma crítica aqui, eu já trago um julgamento aqui sobre mim, porque eu quero que você me convença de que eu não sou tão ruim quanto eu imagino. Então, eu potencializo algo que eu estou entendendo como uma crítica sobre mim, como uma forma de você me aceitar, dizendo, amenizando aquilo que eu estou trazendo sobre mim. Então, tem vários aspectos sobre essa autocobrança, né? Então, é tanto um medo de ser julgada, de ser rejeitada, de ser criticada, que eu mesma faço esse trabalho para, como eu falei, para que você possa me acolher, para que você possa me aceitar e me convencer de que as coisas não são tão ruins assim em mim. Então, inconsciente é esse o mecanismo. É por isso que você se cobra. É por isso que você se julga. Tentando reparar, amenizar isso que para você de repente seja tão desafiador de aceitar. De deixar existir, de permitir, primeiro reconhecer. Eu falo que o primeiro passo é sempre o reconhecer. Reconhecer essas partes suas que você entende que estão muito distantes daquele ideal de perfeição, para que você então seja amada, para que então você tenha valor, para que então você seja aceita. E o que você faz com tudo isso dentro de você, todas essas partezinhas feias dentro de você, que você acha feia, que você não quer que os outros vejam, que você não quer aceitar. E é muito mais difícil quando a gente precisa fugir, quando a gente precisa negar ou esconder as nossas partes, é pesado isso. E nós nos enfraquecemos do que, eu falo assim, que dá vergonha. Quando eu reconheço uma parte minha que eu não gosto, eu fico com vergonha. Eu falo, gente, quem mais tá vendo isso? É assim o processo de autoconhecimento, a gente reconhecendo vários aspectos sobre nós que causam esse constrangimento, essa vulnerabilidade. Então, pra mim, quando eu reconheço, a primeira coisa que eu falo, ai, que vergonha, nossa, que vergonha que eu sou isso. E aí depois eu penso, ai meu Deus, será que tá todo mundo vendo isso também? Então, o primeiro ponto é o reconhecimento. E depois você vai se aprofundando, é como você olha de canto de olho, você vai deixando, você vai olhando, até que isso pode estar aqui do teu lado. Isso aqui pode fazer parte sem que você precise fugir, sem que você precise negar. E isso traz uma leveza. Por quê? Porque se eu posso primeiro aceitar algo sobre mim que me traz constrangimento, que me traz vergonha, que me coloca nesse lugar de inadequação, eu consigo permitir, autorizar que as outras pessoas também vejam. Então, assim, aceitando, integrando isso, é como se eu mostrasse, olha, eu tenho essas qualidades, essas coisas boas, mas eu também tenho isso. Então, eu posso estar inteira ali, sem precisar ficar me cobrando, sem precisar ficar colocando uma pressão, sem precisar tentar me adequar a algo que me afasta do que eu verdadeiramente sou. Então, quando você sai desse rótulo, desse julgamento de que algo é bom e algo é ruim, e você entende tudo como parte, assim como eu sou muito determinada, em alguns momentos eu também sou preguiçosa, entende? Então, quando você deixa que as coisas existam e façam parte, isso te fortalece, porque você não precisa resistir. Você não precisa fugir, você não precisa negar, você pode estar ali em paz e o que quer que venha à tona, o que quer que se manifeste, em algum momento você vai fazer esse processo de acolher, integrar e isso fortalecer quem você é. É um processo, certo? Então, a crítica
existe aquela ideia, aquele mecanismo de que se eu me criticar, eu vou melhorar. Se eu me cobrar, se eu me julgar, se eu colocar mais força aqui, mais pressão, se eu exigir mais de mim, eu vou melhorar. Eu vou ser diferente, como se a crítica fosse uma motivação, como se a crítica fosse útil e como se falando da autocrítica, como se fosse necessário. Então observa se você não está presa nesse condicionamento. Eu já estive por muito tempo. Até falei sobre isso nos stories, vou trazer aqui. Que é o quê? Há uns 6 anos eu estava fazendo um trabalho, né, organizando um evento, e tinha uma mulher, uma terapeuta, estava fazendo uma parceria comigo e nós estávamos conversando. Em algum momento ela falou assim: Laura, você exige muito das pessoas com quem você trabalha. E pra mim isso era óbvio, eu já sabia, né, que eu exigia mesmo. E eu falei: você acha? Ela falou: sim. E aí eu fiquei pensando sobre isso. No primeiro momento, a interpretação que eu fiz era que sim, eu exijo tanto de mim quanto dos outros, porque eu reconheço o potencial que as pessoas têm. Então eu não aceito menos do que tudo que você pode ser, do teu potencial e tudo mais. Então era esse o discurso que eu contava pra mim, sobre ser muito dura e exigente com as pessoas que eu estava ali trabalhando. E aí eu fui me aprofundando nisso, né, olhando para isso que ela tinha trazido, e eu me dei conta que isso não era uma verdade. Eu era dura com os outros porque essa era a qualidade do meu discurso interno. Era essa mesma dureza, era essa mesma rigidez que eu trazia para minha relação comigo mesma. Era dessa forma que eu falava comigo, no sentido de não é um ser duro e exigente no sentido de estou vendo o teu potencial. É como isso não é o bastante. Isso que você está sendo não é o bastante. Na verdade, era isso que estava por trás do meu discurso. Eu reconheço que você tem um potencial e você não está sendo bom o suficiente. Então, assim como eu falava comigo, exigia de mim, isso automaticamente, como a gente se relaciona aqui dentro, isso reflete fora. O que você se dá, você oferece para os outros. E aí eu comecei a trabalhar internamente. E tem esse aspecto que tudo bem eu reconhecer aqui, né, o meu potencial, o teu potencial, mas não quer dizer que porque eu tenha um potencial que eu já consiga praticá-lo hoje. Isso é uma construção. Eu falo que é igual uma matéria-prima que vai sendo, bruto ali, né, que vai sendo lapidado. Então, assim, existe um desenvolvimento para eu chegar nesse potencial. Não é porque aqui régua o meu potencial da minha capacidade que isso já está disponível para mim. Eu preciso construir isso. Eu preciso desenvolver essas habilidades, essas capacidades. Eu preciso romper com inseguranças, eu preciso me vencer em vários aspectos. Aqui é onde eu posso chegar. Não quer dizer que eu já cheguei ali. E eu queria o quê? Eu exigia isso aqui de mim, eu exigia isso aqui dos outros. Isso atrapalhava até as relações, porque muitas vezes eu não estava me relacionando com quem a pessoa de fato era. Eu estava me relacionando com o que ela poderia ser. E o que acontece quando você se relaciona ou quando você exige de si algo que você pode ser e não aquilo que você está sendo? É pesado, não tem paz, não é leve, não tem leveza, não tem aceitação. Porque você não quer aceitar, não tem espaço, não tem permissão para aquilo que é, só para aquilo que virá a ser. Entende? Então, observa se você não usa a tua crítica no sentido de você dura comigo mesma, eu vou exigir, vou me chutar quando eu tô no chão, porque daí isso vai me motivar a levantar mais rápido dali e agir. Hoje eu sei que o caminho de forma alguma é por ali. O que acontece? Quando você se critica, você pegou o chicote e deu em você lá no chão. Isso vai levar mais tempo ou menos tempo para você se erguer dali? Isso vai te inspirar ou vai te desmotivar a tentar novamente, a se erguer e arriscar novamente? Quais são as chances, como eu falei, de você se submeter ao novo, ao desconhecido? Sendo que se você sabe que se você cair, o que te espera é o chicote. Agora, se eu cair, eu tô ali comigo, falando, eu tô aqui comigo, eu não vou me abandonar. O que quer que aconteça, eu tenho a mim. Todo mundo pode virar as costas, mas quando você faz essa escolha, essa decisão e ajusta a tua postura para isso, não importa o que acontecer, eu tô do meu lado, eu tenho a mim. Entende? De trazer esse acolhimento, isso é um exercício, isso é um caminho, certo? Então, observa essa questão das críticas que a tua mente traz. Deixa eu ver aqui o que eu trouxe aqui, gente, que eu não falei ainda, só porque eu tô preocupada com o horário. Tá, tem um tempinho ainda. Tá,
Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que é importante, que pra mim fez muita diferença, é você separar as suas atitudes do que você é. Como eu falei, esse condicionamento da autocobrança, da autocrítica, do autojulgamento, essa construção veio lá de trás, quando éramos, né, quando não agíamos conforme o desejado, a crítica que vinha e a interpretação, a compreensão que nós demos a isso, certo? Isso é um condicionamento, então foi vindo de geração para geração, enfim, né? E provavelmente levamos isso adiante em alguns aspectos também, em vários aspectos, para não falar vários, né? Aspectos. Então, de separar o que você faz do que você é. Eu gosto muito de pensar na gente como uma centelha divina, ou seja, nós viemos de uma fonte divina e sagrada. E o que nós somos, em essência, não está condicionado às escolhas que nós fazemos, às decisões que nós tomamos, à forma como nós nos comportamos. Eu gosto de pensar que o que nós somos, em essência e verdade, é imutável e inegociável. Então, isso não está condicionado a quem você está sendo, como você está agindo. E isso vai desmembrando e vai separando, como eu falei, quem você é das suas atitudes. Então, se eu entro numa experiência e eu erro, eu tive uma atitude ali que eu errei. Seja por algo que eu tentei e não consegui, ou seja por um comportamento que, uma forma, algo que eu fiz, algo que eu disse, algo que eu pensei e que não representa o melhor aspecto, a minha melhor versão, ou que não está alinhado com essa essência. Ou seja, não é o melhor de mim aquilo ali, e não é o desejável, vamos dizer assim, né? Dentro desse alinhamento. Então, separar isso no sentido de que eu errar, eu fracassar, não me torna um fracasso. Porque é isso que a mente faz. Quando você erra, ela não vai falar, você errou. Ela já leva para o extremo. Ela chega e diz, você é um fracasso. Então, ela pega algo que aconteceu e ela transforma em quem você é. Então você não perdeu a paciência ali e de repente gritou ou de repente foi ríspida. Ela já transforma aquela atitude em rótulo e uma verdade sobre quem você é. Você é rude, você é grosseira, você é mal educada, entende? Então algo que ajuda nesse processo de ir desconectando desse processo da autocrítica, do autojulgamento e dessa cobrança é separar. Eu agi assim. Isso não condiciona, isso não determina quem eu sou. Isso aqui foi uma experiência. Outra coisa é como você se sente. Então, assim como você desmembra o que você faz de quem você é igual a roupa. Eu tô vestindo essa blusa, eu não sou essa blusa. Eu vou trocar, depois vou colocar outra blusa. E isso faz parte de um contexto de quem eu tô sendo, tá fazendo parte aqui. Mas não diz quem eu sou. Então você desmembrar, você separar as suas atitudes, as experiências de quem você é e você desmembrar, separar também a forma como você se sente de quem você é. Então de repente eu tô sentindo tristeza, eu estou sentindo a tristeza, eu não sou triste, eu estou sentindo raiva, eu não sou raivosa, não sou irritada, eu estou sentindo melancolia. Eu não sou depressiva, entende? Isso aqui está acontecendo, está fazendo parte dessa experiência, mas não está dizendo algo sobre o meu valor, sobre o meu merecimento. Isso aqui é como assim, o teu amor, o teu valor, não existe uma régua para mensurar isso. É isso que você precisa entender, que isso não está condicionado. E algo que ajuda também, que eu gosto de pensar sobre isso, é que pensa nas pessoas que você ama profundamente. Quão perfeitas ou imperfeitas elas são. E mesmo assim, você as ama. Então, ir desconstruindo essa ideia desse ideal de perfeição para ser aceito, para ser amado, para ser merecedor, digno de respeito, de acolhimento. E desconstruindo essa ideia de que eu não posso me dar acolhimento, eu não posso me apoiar, eu não posso ser compassiva ali comigo, porque senão isso vai reforçar esse comportamento indesejável. Desconstruir essa ideia e começar a oferecer aquilo que você tem de melhor no momento em que você mais precisa de você, que é sim no momento em que você está passando por uma vulnerabilidade, por uma dor. E essa é a reflexão que eu deixo aqui para você, quem você vai ser para você
quando você mais precisar. Como que você vai começar a exercitar o teu olhar para você quando você mais precisar? Se você vai ser a pessoa que se estende a mão e que fica ali, sabe quando o amigo tá chorando? Que você fica ali do lado, tá passando por um momento difícil, que simplesmente a presença dessa pessoa ali já traz um conforto, acolhimento, que você sabe que tá difícil, mas não tá sozinho. Eu vou, mas eu não vou só. Então, quem vai ser você? Você vai ser essa pessoa que tá ali do teu lado, sendo essa sustentação, sendo esse colo, esse lugar macio que eu falo quando você precisa? Ou você vai ser a pessoa que vai virar as costas para você, vai chutar tuas costelas e vai apontar o dedo, potencializando aquilo que você já está sendo difícil aceitar, que já está sendo difícil lidar com aquilo, escancarando, sabe? E esse autoabuso é só você pensar nesse sentido também, se alguém te tratasse dessa forma, como você se trata. Pensa aí no discurso que a tua mente traz quando você está passando por esses momentos. Se outra pessoa falasse com você dessa forma, nesse tom, usando essas palavras, você continuaria se relacionando com essa pessoa? Ela teria um lugar na tua vida? Provavelmente você colocaria como um relacionamento abusivo. E é isso que você vem fazendo constantemente. Quando você, diante do momento difícil, de uma situação difícil, as palavras que você escolhe, o tom que você usa, o que você enxerga sobre você, essa não permissão, essa não autorização de estar passando por essa dor, de estar sentindo esse medo, de estar sentindo vergonha, inadequação. Então, é uma escolha, um exercício, um treino de substituir. Então, de compreender, né, a autocrítica, ter compaixão por ela e substituir esse discurso da autocrítica por uma resposta mais amável, por uma resposta mais amorosa. De oferecer a si mesma a segurança e o estímulo e o apoio que você precisa, que você deseja. Como que você pode começar a construir isso, certo? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, você começar a observar como que você se trata, quem você é, o que tua mente diz, e entendendo que existe uma construção para transformar esse discurso, tá? Aqui eu trouxe para vocês, tem um livro da Kristin Neff, ela fez uma pesquisa, os materiais dela tem vários livros, só sobre autocompaixão. Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Vocês podem pesquisar, tem umas palestras naquele TEDx, sabe? No YouTube. Aqui o nome dela. Tá ao contrário, mas dá pra ler aqui, né? É muito bonito o trabalho dela. E tem vários exercícios, enfim, eu não me conecto com algumas das propostas, mas tem muitas coisas aqui muito ricas que são contribuição. E ontem eu falei sobre esse processo de como que eu transformei, tá? Como que eu criei, como eu venho criando. Eu falo assim que é um trabalho contínuo, não acha que você faz um trabalhinho, um processinho interno e tá acabado, tá? Isso de criar um espaço amoroso, acolhedor, uma relação leve consigo mesmo é um trabalho constante, porque como eu falei, conforme você vai se conhecendo, conforme você vai mergulhando em si, você vai descobrindo esses aspectos, aquelas partes indesejadas, aquelas partes que são difíceis de aceitar, aquelas partes que dão vergonha. E cada vez, né, que você entra num processo desse, você precisa de mais acolhimento, você precisa de mais aceitação, você precisa ter mais colo aqui em você para que esse processo seja mais leve, porque você já vai estar lidando com uma parte muito desafiadora de aceitar. Então, eu trouxe sobre isso ontem no curso do Alinhamento do Caminho, tá? É um curso que eu desenvolvi, eu vou deixar sempre com as inscrições abertas ali no link na bio, que é para pessoas que se sentem perdidas, que querem melhorar a qualidade da relação consigo mesma, através do autoconhecimento, de aprender a escutar o coração, de aprender a buscar as respostas internas e se conectar espiritualmente, porque tem uma força muito grande quando você vai, mas você não vai sozinha. Quando você está trilhando um caminho, esse caminho para dentro, que eu digo, sabendo mais de si mesma, e é valioso quando você descobre algo sobre você, porque você mergulhou e descobriu, é diferente de quando tem coisas que você acredita sobre você, mas são verdades questionáveis porque você escutou. Você tomou isso como uma verdade porque você escutou de alguém. Assim como esse discurso da sua autocrítica, do seu autojulgamento, dessa autocobrança. Muito disso, muito desse repertório foi aprendido. E não é porque foi aprendido por pessoas que você ama, que você confia, que você admira,
e que estavam ali como um apoio, que são verdades sobre você. A questão é quantas dessas verdades, que não são verdades, você carrega, você se identifica e você guia a tua vida a partir disso, que muitas vezes são verdades que estão trazendo à tona o aspecto mais desafiador, mais limitante, o aspecto mais vergonhoso sobre você. Vergonhoso que eu digo de você sentir, de você aceitar e reconhecer isso. Então eu falo assim que eu vejo pessoas batendo no peito e dizendo, eu sou assim, sabe assim, eu sou de tal jeito. E eu fico pensando, gente, quanto tempo será que essa pessoa diz isso e ela nem atualizou o que de fato ela é? Você já viveu tanta coisa, tantas experiências, já aprendeu tanta coisa. Você acredita de verdade que você é a mesma pessoa de 5 anos atrás? Então assim, como que você vem atualizado a tua percepção sobre quem você é? Então eu era muito insegura, eu nunca estaria aqui falando numa live, eu nunca estaria fazendo uma palestra em público na época da faculdade. Meus professores me inscreviam nos congressos, eu implorava, me desinscreve lá, tira meu nome desse trem. Eu passava mal para falar, apresentar trabalho. Então assim, se eu não atualizo, se eu não questiono, se eu não confronto o que acontece aqui dentro de mim, na minha cabeça, na minha mente, no meu julgamento, nos meus pensamentos, o que acontece aqui, o que eu fui comprando como uma verdade, você vai estar muito distante do teu caminho. Você vai estar muito distante daquilo que o teu coração quer viver, daquilo que faz sentido para você. Porque você está se guiando baseado no que os outros que você ama, enfim, ou às vezes nem ama, nem gosta, estão dizendo sobre você e você está acatando como uma verdade. Por quê? Porque você sabe mais sobre fora do que sobre o que acontece dentro de você. Agora, quando você busca algo, você descobre algo porque você mergulhou aí dentro, filha, você tá com o foda-se bem tacado pro que as pessoas estão falando e que não diz respeito. Quando alguém vem dizer algo, sabe aquela coisa de alguém te chamar, né? Quem que falou? Foi o Cortella que diz, se alguém te chama de filha da puta, se sua mãe realmente é puta, você não tem por que ficar bravo, não é? E se sua mãe não é puta, você também não tem por que ficar bravo. Então, é exatamente nesse sentido de, se eu sei sobre mim, você diz algo que eu não sou, eu não preciso me importar com isso, no sentido de trazer isso como uma consideração, um processo, porque eu sei sobre mim, eu tô aqui, certo? Agora, se eu não sei, eu preciso estar o tempo inteiro observando, questionando e às vezes me identificando com aquilo que os outros estão trazendo. E aí eu vou entrar mais ainda na autocrítica, mais ainda no autojulgamento, vou aumentar ainda o meu nível de cobrança. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar e corresponder àquilo que você espera que eu seja. Para que então eu seja aceita, para que então eu seja amada. Porque eu não sei de mim, eu não sei do meu valor, eu não sei de quem eu sou, eu não sei da qualidade do meu amor. E eu não tenho a mim. Então é isso que acontece. Quando você não cria esse espaço de apoio, de acolhimento, de aceitação. E agora veja como você pode ir com mais segurança para a vida e se meter em situações que você não sabe como vai ser, como você não precisa controlar a vida, porque se você cair, e você vai cair em alguns momentos, se você entrar na dor, e você vai entrar na dor em alguns momentos, você não precisa controlar a vida, porque se você cair, você tem um lugar macio ali, entende? Você tem assim. Então, não é só sobre não ser dura consigo mesma, é sobre como isso, de ter apoio ali dentro de você, como isso reverbera e impacta na tua forma de caminhar, na tua forma de se relacionar, nessa necessidade onde você pode soltar o controle, onde você não precisa pôr uma atenção para que as coisas saiam do seu jeito, para que seja seguro o que você vai sentir. Não, você desenvolveu um mecanismo aqui dentro que, se eu sentir medo, eu vou estar aqui comigo. Se eu sentir dor, eu vou estar aqui comigo. Se eu ficar com vergonha, eu tô aqui comigo. E eu gosto de trazer essa... Nossa, coloquei uma água com gás, deve estar total sem gás aqui, né? Que eu parei pra conversar com vocês. O trem ruim, né? Água com gás, sem gás. De pensar que, né? Eu até trouxe isso na aula ontem do alinhamento do caminho, de algo que me ajudou. Eu vou testando, tem muita coisa que eu aprendo, eu vou testando, tem coisa que não combina comigo, que não é da minha personalidade, que não é da minha identidade. Eu tento e falo, cara, isso aqui... Mas eu experimento, e é o que eu falo pra vocês, não acredite no que eu digo, experimente, veja como funciona pra você, eu quero que você descubra de si, não quero que você reproduza o meu, não. E eu falo assim, que eu vou testando, e às vezes eu testo e falo, não, isso aqui não mudou nada aqui dentro, né? Mas teve algo que eu fiz e que de fato me ajudou muito, que foi pensar que essa parte minha que se sente
vulnerável, que se sente triste, solitária, com medo, insegura e todo esse bololô de coisas desconfortáveis, né? Quer ver? Eu até anotei aqui, ó, gente. Vocês acham que eu não faço as colinhas? Eu não fico só tomando café quando eu saio pra rua. Eu fico pensando como é o meu processo, como eu me sinto, o que eu fiz, o que eu aprendi, como eu olhei pra trazer pra vocês. É isso que eu faço. Então, por isso que é legal, né? Quando a gente vai pra dentro, que depois a gente sabe dizer sobre nós e o processo também pra compartilhar. Tá? Aqui, eu coloquei sem meu apoio, compreensão e acolhimento, me responsabilizo por tudo que acontece, sinto medo de tentar, errar, as coisas fugirem do controle, fracassar. Aqui, achei. Então, assim, nesse lugar onde eu não me sinto amada, onde eu me sinto inferior, onde eu me sinto desmotivada, onde eu me sinto com medo, desamparada, insegura, exposta, como se fosse uma criança perdida no mercado. Quem foi criança e já se perdeu alguma vez, sabe como é desolador. Desolador, nem sei se essa palavra que eu tô confundindo. Essa sensação, certo? Então, o que eu comecei a observar? Que talvez essa parte minha que vem sentindo tudo isso não é a Laura adulta. Porque a Laura adulta entende o que tá acontecendo. Ela tá vendo o que tá acontecendo, ela tá conectando os fatos. Essa parte minha que se sente desamparada, com medo, assustada, insegura, enfim, abandonada e tudo ada que tem ali que traz dor, é a minha parte criança. É a minha criança. É a parte da minha experiência lá de trás, que vivenciou coisas que ela se sentiu desse jeito. Que de repente ela não recebeu todo o amparo que ela gostaria, todo o apoio que ela gostaria, toda a compreensão, todo o amor. E todos nós passamos por isso. Lembra que eu falei, eu assim como vocês assim como eu. Não tem quem aqui que tá com a criança interior super bem resolvida, que não passou por nada, porque a criança demanda muito. Então, é nesse sentido que eu tô trazendo, então, pra vocês, que eu me dei conta que não adiantava eu querer lidar com a Laura numa dureza, numa rigidez, sendo que era uma outra parte minha que tava se sentindo dessa forma. Não era a Laura adulta. A Laura adulta tava entendendo aqui, mesmo assim tava sentindo. Mesmo entendendo, não modificava o conteúdo emocional do que eu tava sentindo, do que eu tava vivendo. É a mesma coisa com você. Não é porque você compreende a situação, o que você está vivendo, que isso muda o que você está sentindo, a forma como você se trata. Então, quando eu entendi que existia uma parte minha que estava ligado com as experiências que eu vivi lá atrás e era esse dispositivo que vinha à tona toda vez que eu me sentia inadequada, toda vez que eu errava, toda vez que eu fracassava, era como se eu abrisse aquela portinha com todas aquelas experiências que eu vivi lá atrás quando eu era pequena, quando eu era criança. E quando a gente olha agora como adulto e olha uma criança e imagina que essa criança de repente sentiu medo, que essa criança, de repente não, todos nós sentimos medo, desamparo, né, insegurança. Então, quando eu trago isso, eu hoje como uma adulta, eu penso uma criança, o que eu quero fazer com uma criança que está passando por isso? Eu não quero potencializar isso nessa criança, eu quero acolher essa criança. Então, foi esse o processo que eu fiz comigo e eu explico ali no alinhamento do caminho como que eu fiz esse processo. Mas foi de entender que não adiantava eu trazer a dureza se eu estava falando com uma parte minha que estava ferida lá de trás, lá da criança. Que algo que traria mais conforto, algo que acalmaria essa parte minha, seria falar de outra maneira. Porque eu não falaria com uma criança da mesma forma que eu falo comigo quando eu estou sendo dura. Eu jamais usaria esse tom de voz para cobrar, apontar e criticar uma criança que está se sentindo vulnerável, que está se sentindo fragilizada. Eu não usaria essas palavras, eu não usaria esse tom. Eu não traria o pior que existe nessa criança. Muito pelo contrário, né? Eu tentaria acalmar e acolher essa criança. Então foi a partir desse entendimento que eu comecei a desenvolver uma outra forma de me relacionar comigo mesma. Então existem vários caminhos. Tá? Mas o caminho da crítica, da dureza, você já vem tentando há quanto tempo? Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quantos anos você tem, mas quanto tempo você vem tentando esse caminho de ser dura consigo mesma, esperando que você vai mudar. Eu vou ser dura, exigir, me cobrar, que daí agora eu vou melhorar. Quantas vezes isso funcionou? Como que você se sentiu quando você se deu isso? Qual foi o resultado? Então, é uma questão de lógica até, né? Vamos falar assim, uma questão de lógica? Bom, isso aqui eu já tentei. Assim como eu falo para vocês experimentarem, testarem na relação consigo mesmas, como é isso que eu venho trazendo, é o que você vem fazendo também. Isso aí você já tentou. E aí, o que deu?
E você não vai tentar nada diferente? Você vai continuar nisso aí? No que você já conhece? No como já tá sendo? Qual que é o resultado disso? Tá sendo bom? Tá sendo bom, mantenha. Mas eu acredito que não tá sendo bom. Grandes chances de não ser bom se você tá trazendo a crítica, a dureza, a rigidez e a cobrança, quando você mais precisa de si mesmo, certo? Então, é isso, gente. Lógico que eu achei que fosse fazer uma live sem ficar ranhenta, mas não foi possível completar essa chamada. Terminei com ranhenta. Se o Instagram colaborar, vai ficar salvo. E lembrando que as inscrições do Alinhamento do Caminho, eles estão abertos, o curso ele é voltado para isso e já tem uma aula disponível, que eu dei ontem essa aula, de como você fazer esse processo, de como você construir essa relação consigo mesma de uma maneira mais acolhedora, amorosa e ser apoio para você, quando você está com medo, quando você está insegura e passando por esses momentos desafiadores. E pode acreditar, não é algo difícil de ser feito. É um caminho simples e é um caminho libertador. Por quê? Porque, como eu falei, você já está atualizando a crítica e não está funcionando. Então, quando um pequeno passo que você dá, uma pequena mudança, você já sente mais alívio. Porque você mudou, você está experimentando outra possibilidade, que é diferente da cobrança. Então, por mais que seja algo pouco que você faça, por mais que seja algo simples que você faça, esse pequeno passo, ele já te tira já te leva para um outro lugar diferente desse lugar da dureza. E aí o que acontece quando você faz algo que você sente que é bom para você? Isso te dá gana de você se aprofundar nisso, de você exercitar isso com mais frequência, de você expandir isso na sua relação consigo mesmo, porque você está sentindo que nessa direção aqui é como você está. Na outra direção é como um cobertorzinho que vai chegando para você. Um cobertorzinho para jogar ali em cima de você quando você tá no chão. Certo? Então, deixa eu ver o que a Carolzinha falou aqui. Lidar com autocrítica é o mesmo que aprender a se ouvir, mas acabo não me vendo. Não se ouvindo? Seria isso? Não entendi o que você quis dizer. A se ouvir, mas não acabo me vendo. Na verdade, você tá se ouvindo, porque você tá ouvindo as suas críticas. A questão é que você não está trazendo compaixão porque você está ouvindo. Porque você está ouvindo, você tá falando ali, né? Você está se julgando, você está se cobrando, você está se criticando. Então, assim, não é que você não está se ouvindo ou não está se vendo. Você está ouvindo, mas você não está oferecendo nada em troca. Você não está oferecendo acolhimento, você não está oferecendo apoio, você não está oferecendo amorosidade, ou seja, você está oferecendo o pior que você pode se dar. E que não é que você não está vendo, você está vendo, mas você está vendo o pior. Como eu falei, as fraquezas, as fragilidades, os erros, não os acertos, as tentativas, as intenções, o seu esforço. O seu foco, a sua lanterna está iluminando só aquilo. Iluminando não, né? Porque iluminando traz luz e luz traz consciência e é verdade. Está potencializando aquilo que é mais frágil, vulnerável dentro de você, né? Então, é esse o processo. Gente, deixa o convite, se vocês se conectam, como eu falei, as inscrições estão abertas e a aula já está disponível ali, certo? Muito obrigada, essa live vai ficar salva. Quem chegou no final pode começar ali assistindo do começo e vou pedir para vocês encaminharem para as pessoas que vocês sentem que precisam do que foi trazido aqui hoje.